E aí, gente, sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Quem tá chegando pela primeiríssima vez na live, já manda aqui, que é a primeira vez que tá chegando. Se estiver me ouvindo bem também, manda aí, por favor, um joinha. Como faço para saber qual tipo de voz combina comigo? Gente, isso aqui é muito particular de cada um. A voz que vai combinar contigo é a voz que tu mais gostar, entende? Então isso é muito particular de cada um. Talvez tu goste de uma voz metálica, talvez tu goste de uma voz mais leve, talvez tu goste de uma voz, sei lá, tem muita possibilidade, tá? Então assim, normalmente, o que eu vou te falar assim que é alguma coisa meio que regra, pelo menos no início, é a gente buscar um equilíbrio, primeira coisa, tá? Então talvez, provavelmente, quase 100% dos alunos que chegam até mim estão dentro aí dessa estatística, que é quase todo mundo tem desajustes, tá? Então a gente começa ajustando tudo, começa adequando a tua respiração, começa adequando a tua voz, né? Fazendo os primeiros treinos para deixar tudo ali equilibrado e pronto para cantar. Então esse primeiro mês, digamos assim, de treinos, primeiras 4, 5, talvez 6 semanas, depende de como tu tá treinando, estudando, é um pouco assim, não tem muito para onde tu correr. A gente precisa resolver o que está acontecendo e deixar tudo nos conformes, entende? Depois disso, que tu passa por essa adaptação, que adaptação é essa? Tua voz estava com problemas que não te permitiam cantar, ou te permitiam cantar, mas tu estava sentindo alguns desconfortos, alguns desajustes. A gente passa por essa adaptação de, beleza, não tenho mais esses problemas, adaptei minha voz, agora ela está adaptada a cantar, beleza? Aí depois daqui, a gente tem uma série de escolhas que dependem de ti. Aí são escolhas tuas, como que tu quer soar, como que tu quer que a tua voz soe, entende? Então por isso que é difícil responder isso. É difícil responder isso. Porque tem pessoas que vão gostar da tua voz, tem pessoas que não. Tem pessoas que vão gostar das escolhas que tu fizer pra tua voz, tem pessoas que não. Então no fim das contas o que importa é a opinião de quem? A tua. No fim das contas importa o que tu quer. Cássio, começo cantando oscilando a voz, o tom. Como faço para começar a cantar oscilando menos? Beleza, legal. Roger, deixa eu te perguntar só para ter certeza. Tu quando vai cantar, oscila o tom ou oscila a tua voz de maneira geral? Tudo fica instável. Não só as notas, mas também o volume da tua voz e também os teus registros. No sentido de que a tua voz começa a ficar um pouco mais frouxa, assim, começa a ficar um pouquinho mais frouxa e aí tu não consegue controlar muito bem nem o registro que tu tá cantando. Porque aqui tu colocou o tom, né? É só o tom, porque assim, primeira coisa, a nossa respiração, o nosso fluxo de ar, sabe quando a gente fala de apoio, de respiração correta para cantar, toda essa parada aí, às vezes a gente não entende a real importância disso, tá? Não tem um papel pequeno a respiração no canto, tem um papel gigantesco, gigantesco. Inclusive, é um primeiro ponto que tu tem que começar a treinar. Antes mesmo de treinar a tua voz, tu vai treinar a tua respiração. Se a tua voz está oscilando a tonalidade da música, ou seja, tu entende que está saindo errado, tá? Então não é uma questão de percepção, porque tu entende que está oscilando. Uma pessoa que teria problema de percepção, ela nem entenderia, entende? Ela nem iria perceber que ela está saindo do tom. Não é o teu caso, tu percebe. E a tua voz está oscilando, ou seja, nos diz que tu consegue cravar na nota, porém tu vai perdendo isso. Isso nos diz, aparentemente, que é uma questão de fluxo. Porque a tua respiração, ela é responsável pela frequência de vibração da tua prega vocal. O que significa frequência de vibração? Significa quantas vezes por segundo a tua prega vocal vibra, tá? Quantas vezes por segundo a tua prega vocal vibra. A respiração é responsável por isso, por essa frequência. Em outras palavras, a respiração é responsável pela tua afinação. Em outras palavras, às vezes tu pensa que é só o alongar e encurtar da prega vocal, né? Mas não, tua prega vocal pode alongar pra caramba. Por exemplo, tô imaginando que eu vou cantar uma nota super aguda lá. Provavelmente a minha prega vocal deu uma alongada, porque eu tô imaginando que eu vou cantar essa nota. Só que se eu não coloco o fluxo, se eu não imponho uma injeção de ar, não tem frequência nenhuma, não sai frequência nenhuma, né? Não sai voz. Então a tua respiração é responsável por controlar a frequência de vibração e também a intensidade dessa vibração. Se tu mandar muito ar, vai vibrar com uma intensidade maior. Então a diferença de cantar um para cantar as duas notas foram as mesmas notas, porém uma bem fraquinha e a outra com uma intensidade muito grande.
tá? Então, assim, primeira coisa, tá oscilando a tua voz? Tá oscilando. Ela tá instável, a minha tonalidade também não tá bacana, tá trêmula. Respiração. Respiração é o primeiro passo, tá? O primeiro passo. Diria que junto com uma flexibilidade de laringe. Então, tu vai começar com exercício para laringe, depois exercício para oscilar menos a tua voz, respiração, tá? E aí, exercícios de respiração, a gente precisa primeiro colocar a respiração correta aí no teu corpo, ou seja, tu provavelmente não está utilizando uma respiração que seja adequada para cantar, a gente precisa começar por aí. Depois disso, tu vai entender que existe uma postura para que tu consiga manter um bom gerenciamento respiratório, para que tu consiga manter-se apoiado enquanto canta, tá? Que postura que é essa? Já vou falar aqui, só deixa eu ajeitar aqui o celular. Que postura que é essa, tá? É uma postura... Meu Deus, tá torto meu... Ai, peraí. Quase. Tá quase. É que eu tenho toque com essas coisas, cara. Tá torto, mas tudo bem. Que postura que é essa, tá? É uma postura onde o teu peito fica um pouco mais alto, tu vai encolher levemente a tua barriga, tu vai puxar o ar pensando em expandir as costelas, pensando em puxar de baixo para cima, tá? Então, peito alto, barriga um pouquinho para dentro, inspira de baixo para cima. Percebe? A tua caixa torácica, ela expande. E aí, quando tu for cantar, tu vai pensar em manter essa postura, tá? Então, tu pensa em manter essa postura, pensa em se manter grande, entende? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, gente. Vai dar uma tremidinha aí. Tá, agora melhorou. Tu vai se manter grande enquanto for cantar. Entende? Uma coisa importante, não travar na garganta também. Então, tu mantém tudo isso. E aí, tu vai cantar aqui. Tu vai cantar aqui. Should I give you all my hours when I had the chance? Pensando em manter esse ar um pouco mais dentro, entende? Tu não pensa em jogar pra fora, tu não pensa em mandar todo o ar embora, tu pensa em economizar, guardar ele um pouco mais no fundo da boca, entende? Tem várias questões na respiração, mas exercícios pra ti, tá? Vou te passar um exercício legal. Cara, tá... Parece que eu já apertei bastante, mas fica caindo isso, que chato. O celular devagarinho tá caindo assim, sabe? Mas exercícios legais pra ti de gerenciamento respiratório, Roger, seria... Ó, tá caindo de novo. Seria tu fazer, por exemplo, um sapão. Esse é um exercício muito bacana. Se tu sente que a tua voz, ela é pequena, se tu não canta com muito volume, tu pode fazer um sapão. O que é um sapão? Tu vai inspirar, pensando na postura, peito mais alto, barriga levemente encolhida, pensando em puxar de baixo pra cima. Quando tu ficou satisfeito de ar, tu vai só deixar aberta a garganta. Tu vai parar de inspirar. Tu não vai agarrar o ar. Tu vai só parar de inspirar. Entende? Porque tem um mecanismo. Pensa que isso aqui é minha prega vocal, tá? Tem um mecanismo que tu pode inspirar e... agarrar. Tá vendo esse barulho? É porque eu agarrei na prega vocal. Ou tu pode fazer o correto, que é inspirar e só manter ela aberta, tá? E quando tu for cantar, tu não vai dar um golpe na prega vocal de... dê um golpe. Não, tu vai só se preparar para cantar, ou seja, tu vai aduzir o necessário sem gerar esse choque, sem gerar esse ataque, tá? E aí, mas enfim, isso é uma questão de equilíbrio, já é uma outra parada, mas é legal tu pensar já sobre. E aí tu vai fazer o quê? Quando for começar a fazer o exercício, inspirei, mantive aberto, e aí sopra assim. Bochechão. Se tu quiser experimentar, eu sugiro que tu experimente de duas formas. Primeiro, colocando a bochecha para fora. O ar tá fazendo a bochecha vir para fora, ok? E depois tu pode experimentar com a bochecha retida. Ou seja, não deixa a bochecha vir para fora. Eu tô soprando pra caramba também. Das duas formas. Entende? Isso aqui é muito bacana para que tu crie um gerenciamento respiratório aí, tá? Cara, que coisa nojenta. Eu tô tentando arrumar esse coisa aqui, mas ele não tá arrumando. Chato demais. E pior que tá super apertado. Calma aí. Ó, aqui tá solto. Beleza. Será que é por causa do cabo? Ou isso aqui é bagaceiro mesmo? Nossa senhora, cheguei a machucar os dedos aqui. Puxando isso. Acho que agora vai. Beleza, Roger? Então, assim, respiração, velho. Coloca a respiração correta aí. Coloca a respiração correta aí. Coloca o apoio.
gerenciamento respiratório, tudo para funcionar. Treina isso, tua voz vai ficar muito estável, tá? Inclusive, Roger, caso tu queira participar aqui da mentoria para eu fazer um atendimento contigo, pode solicitar aí, tá? Ainda não teve solicitação. Gente, quem quiser participar, manda solicitação, tá? Quem mandar aí eu vou chamar. A menos que todo mundo resolva mandar junto, aí eu não vou chamar todo mundo. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. A Carol mandou se esse substitui do canudinho. Carol, pode substituir sim, só que o do canudinho vai ser... O do canudinho, na verdade, ele tem uma execução um pouquinho diferente. Tu tem que manter um foco nesse teu ar diferente, né? É diferente do que tu só soprar. Então, assim, o do canudinho é bacana, tá? Pensa que o do canudinho é um pouco mais difícil. Não pelo sopro, assim, no sentido de que tem mais carga, mas é que tem que ter uma atenção diferente, né, no do canudinho. A tua atenção, ela fica um pouquinho mais em foco, porque acho que soprar fica meio no automático. Então, no canudinho, tu tem que pensar um pouquinho, para aí, e aí tu fica com um foco maior. Então, eu acho bacana manter o do canudinho, tá? Mas a ideia do exercício é a mesma assim, Carol. Ó, a pergunta da Gabi aqui. Eu sempre cantei e nunca tive problemas com rouquidão, porém tenho tido de uns tempos pra cá. Observação, não tenho o hábito de fazer aquecimento vocal e não faço a mínima ideia de como executar. Beleza, tá. Gabi, olha só. Rouquidão tem total ligação com o sopro. Se tu manda muito ar, se tu tem muito fluxo de ar enquanto canta, tu vai ficar rouca, inevitavelmente, tá? Porque o que acontece? Toda vez que tu faz qualquer exercício que tenha muito fluxo de ar, esse fluxo de ar vai acelerar uma coisa na tua prega vocal. O que ele vai acelerar? O ressecamento da tua prega vocal, tá? Por isso, inclusive, que pessoas que fumam têm uma prega vocal um pouco danificada, né? Às vezes, dependendo de quanto tempo fuma e tal, qual a frequência também, muito. Por quê? Porque tem fumaça passando na prega vocal, entende? E é uma fumaça ainda quente. Então, resseca muito. Mas esse é um dos primeiros estágios. Quando tu canta com muito fluxo de ar, começa a ressecar a tua prega vocal mais rápido do que alguém que não tem muito fluxo de ar enquanto canta, tá? O que significa esse fluxo de ar? É tipo eu cantar... Tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa. Resseca, tem ar o tempo inteiro, resseca. Depois que tu fica um tempo cantando assim, a tua prega vocal vai ressecando cada vez mais, ela começa a ficar vermelha. E após algum tempo cantando assim com ela vermelha, tu começa já a sentir alguns sintomas. Quais sintomas? Aquele sintoma de garganta seca, sabe? Que tu fica ruim de engolir. Esse é um sintoma de que a tua prega vocal está ressecando de uma forma acelerada, tá? Então vai começar a perceber outras questões também, como cada vez mais os agudos ficando menores, cada vez mais uma dificuldade para firmar a tua voz, entende? Então se tu antes cantava um pouco mais tu é trevo de 4 folhas, agora tu vai cantar mais tu é trevo de 4 e talvez talvez quebre, tá? Porque tu tem muito fluxo, muito sopro. E chega num estágio de tanto que tu tá cantando assim, que ela apresenta um edema, ela vai apresentar um edema. O que é o edema? O inchaço da prega vocal, ou seja, passou ar, foi ressecando ao ponto de começar a ficar vermelho. Por quê? Porque tá queimando, entende? Tá queimando. Ela começa a ficar... esqueci o termo, cara. Mas enfim, começa a criar o edema é o inchaço da prega vocal. Nesse ponto, tu nota muita soprosidade, dificuldade para afirmar em agudos, dificuldade para afirmar a tua voz de maneira geral, mas principalmente nos agudos. E o último estágio, que seria uma fenda parcial. O que é uma fenda parcial? Tua prega vocal, ela ressecou tanto, inchou tanto, a ponto de não conseguir mais fechar totalmente, tá? Então, ela não fecha mais totalmente. Tu não vai conseguir fazer um tu vai fazer um ela não fecha mais totalmente, tá? É uma fenda parcial, por quê? Porque isso vai sumir depois que tu se hidratar, depois que tu comer carboidrato, comer proteína e descansar. Essa fenda temporária, ela vai passar, entende? Porém, se tu fica fazendo isso, ela acaba se tornando uma fenda mesmo e tu vai ter que fazer fonoterapia depois. Mas o que eu quero chegar? Quando tu chega nesse ponto de criar uma fenda parcial,
é possível que tu fique rouca no outro dia ou até durante a performance. Mas aí vai depender do quê? Vai depender se tu manda tanto ar a ponto de gritar, entende? Se tu manda muito ar a ponto de gritar, de tu tá com uma voz meio gritada, meio pesada, tu é trevo de 4 folhas. Percebe que a minha voz ela tem muito sopro aqui. E eu tô criando uma resistência glótica muito alta. Ela vibra muito, tem muita voz, tá meio gritado. Entende? Se tu canta mais ou menos nessa vibe, com muito ar sempre, a tua prega vocal, além de ressecar, ela também tá fazendo um esforço muito grande. Isso faz com que tu cante meio gritado, cante meio pesado. Os teus agudos são de voz de peito, provavelmente. Entende? Isso sobrecarrega muito. Sobrecarrega pra caramba. E isso gera rouquidão. Sopro demais. Sopro demais. Então tu tem que diminuir esse sopro. Diminui o sopro, primeira coisa. Primeira coisa de todas. Como que tu faz pra diminuir o sopro? Gabi, tu vai, não sei se é Gabi ou Gabi, mas como que tu faz pra diminuir o teu sopro, tá? Tu vai soprar um ar quente na tua mão. Primeira coisa, tu vai ter uma inspiração mais curta, então tu não vai inspirar pra caramba quando for cantar, porque quando tu inspira muito, tu aumenta a pressão subglótica, então a gente não quer isso pra ti. Tu vai inspirar só o suficiente e vai soprar um ar quente na mão. Por quanto tempo? O máximo que tu conseguir. Então tu vai soprando um arzinho quente na tua mão. Vocês conseguem fazer isso, gente? Soprar um ar quente? Conseguem, né? Sopra um ar quente na mão, tá? Isso desacelera o teu sopro. Desacelera. E se por um acaso tu tem o padrão, Gabi, provavelmente tem, de cantar um pouquinho mais gritado nos teus agudos, se tu sente que a tua voz tem sempre muito volume, talvez tu até fala com muito volume, eu sugiro que tu comece a equilibrar uma questão bacana, que é, solta um arzinho e começa a colocar uma voz bem leve. Com ar. Ar e voz. Ar e voz. Entende? E tu pode começar a brincar fazendo vocalizes assim. Porque, lembrando que isso aqui é só se tu tem o padrão de gritar também. Se tu, além de ter muito sopro, tu grita também, tá? Porque pode ser que tu não grite, tu quebra. Tu vai cantar e quebra. Cantar! Se isso tá acontecendo é porque tu não tem o padrão de travar muito a prega vocal. Mas se tu tem o padrão de travar muito, além de mandar muito sopro e tu grita, se esse é o teu padrão, aí tu faz isso aqui também. Porque isso vai começar a deixar tua prega vocal mais permissiva. Então tu vai parar de soprar e parar de gritar. 2 em 1, tá? Aí tu vai dar uma desacelerada, entende? Tua prega vocal vai relaxar, coitada. Ela tá em estresse muito grande, por isso que ela fica rouca. Por isso que tu fica rouca. Fica vermelha, cria um edema, um inchaço, cria uma fenda parcial, tu grita pra caramba. A Juliet mandou que não encontra o equilíbrio, ou canta soproso ou canta gritado, olha só. Será que é isso mesmo, Juliet? Será que é isso mesmo? Talvez seja um outro ajuste que tu não tá encontrando. Talvez seja outra... Porque é muito difícil tu cantar ou gritado ou soproso. Normalmente, gente, quem canta sempre muito soproso e muito leve, nem consegue cantar gritado, nem que queira consegue cantar gritado. E da mesma forma, quem canta gritado, quem tem essa voz muito pra cima, com muito volume, não consegue trazer leveza, entende? Então talvez, Juliet, talvez a tua percepção de grito, talvez venha de outro lugar. Entende? Talvez seja outra coisa que tá te dando essa percepção de tô gritando. Provavelmente laringe. Será? Pode ser, tá? Porque uma coisa que a gente percebe sempre, se a pessoa tem uma voz muito leve e eu peço pra ela canta com potência, ela não consegue. Ela não sabe de onde tirar aquilo. Da onde vem essa potência? Inclusive perguntaram aqui em cima, né? Sobre potência. E da mesma forma, quem canta com muita potência não sabe como tirar esse excesso. Não sabe... não sabe amaciar a voz. Então talvez seja outra questão que tá batendo no teu ouvido como um grito. Tá? Vamos ver. Tem bastante pergunta aqui. Vamos embora. Eu vou passar... vou falar sobre potência, porque eu vi que tem algumas perguntas aqui sobre isso. Tá?
Já vou falar sobre esse tema porque eu vou dedicar um tempinho um pouquinho maior para falar sobre isso. Então eu vou responder umas outras 2 perguntas aqui e depois eu falo sobre essa potência porque eu vou dar uma explicação bacana para vocês, tá? O Pedro mandou uma pergunta simples aqui, ó. Como é que eu faço para saber se eu estou num Dó 4 ou num Dó 5, tá? Pedro, primeiro, tem que ver qual é a notação que tu está utilizando aí, tá? Se é a brasileira ou se é a americana. Porque eu utilizo a americana, tá? Porque eu acho que faz mais sentido, só por causa disso que eu utilizo. Não é porque, eu utilizo a americana porque é melhor. Cara, é só porque faz mais sentido pra mim, tá? Começa no Dó, começa no 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. A nossa aqui tem uma coisa que eu não gosto muito, acho meio estranho. Mas enfim, na notação, Pedro, americana, este aqui é o Dó 4, ó. Esse é o Dó 4. Beleza? Tu canta esse Dó aqui? Se tu canta ele é o Dó 4. Agora, se tu canta esse Dó aqui, ó, aí é o Dó 5, tá bom? Aí é o Dó 5. Beleza? É isso. Então vê qual tu canta. Dó, Dó, Dó 4, Dó 5. Vê qual notação tu tá usando aí. Mas também, putz, não sei qual notação eu tô usando. Então ouve. É esse ou é esse? Se for esse, o 4. Se for esse, o 5. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó, o Keverson mandou uma pergunta muito parecida com a anterior. Ó, minha voz tá quebrando de um tempo pra cá. O que eu faço? Se tá quebrando, é sopro. Se tá quebrando, é sopro demais. Tell me what I gotta do. Tell me what... Olha, até no ataque. Se eu coloco muito sopro no ataque. Tell me what I... dá esse som aqui. Tell me what I gotta do. Quebra. Não dá pra colocar muito sopro. O sopro tem que ser equilibrado. Tell me, não. Tell me, tell me, tell me what I gotta do. Tell me. Percebe? Equilibra o sopro, Keverson. Diminui o sopro. Sopra um ar quente na mão. Trabalha o teu ataque. Não vai com muita injeção de ar. Quer saber um medidor? Quer saber um medidor para saber se tu tá mandando muito ar? Observa como que ficam os teus músculos da parede abdominal, os teus músculos intercostais também, que são os laterais ali. Percebe como eles ficam quando tu ataca numa nota. Se tu sentir que trava, parece que na barriga e nas partes laterais aqui, nas costelas, se tu sente que dá esse movimento de travar muito, é porque tu tá fazendo força para injetar esse ar embora. Tu tá, tipo, mandando ar, tá? Então esse é uma forma de tu ter um medidor ali para saber se eu tô injetando muito ar ou não, sabe? Porque às vezes talvez tu não sinta. Então assim, percebe nos teus músculos aqui, ó. Se tu sente que trava muito. Se tu sente que tu vai cantar aí, ó, trava demais. Se tu sentiu isso, é sinal de que tu tá mandando muito ar, tá demais. Dá uma diminuída, tá? Normalmente o que eu peço pra tu fazer pra sentir isso é dar uma tossezinha um pouco mais forte. Uma tosse mais forte, tu vai sentir esses músculos fazendo isso aqui, ó, eles reagem. E agora tosse fraquinho. Esse é o ideal. Esse é o ideal, tá? Esses músculos, eles vão fazer isso enquanto tu canta. Eles vão travar. Só que não é pra travar super, né? É pra travar o ideal. Então, pensa numa tosse muito forte e agora diminui essa tosse. Faz uma tosse bem fraquinha. Agora pensa em segurar essa tosse bem fraquinha. Tell me what I gotta do. Tell me what I gotta do. Faz o treino do sopro, do bafo quente e depois pensa nisso, que isso vai te ajudar. Cássio, quando sopra muito, trava na garganta, tipo gritado, e não fica pressão subglótica? Evelyn, sim, para a primeira pergunta. Quando tu sopra muito, trava na garganta? Normalmente sim. Normalmente, a pessoa que sopra muito, ela tem a tendência a gritar. Se ela grita é porque a prega vocal tá ali agarrada, tá? Ela tá com a voz pesada, gritada, tá? Então sim, normalmente, não é uma regra, mas normalmente quem sopra muito tende a travar muito na garganta também, na prega vocal. Soa gritado por isso. Agora, sobre a pressão subglótica, se a pessoa trava muito, a pressão subglótica tá alta, tá? Se a pessoa trava muito, a pressão subglótica tá alta. Então, a pessoa que canta muito gritado tem muita pressão subglótica. Vamos diminuir a pressão subglótica. Como que a gente diminui a pressão subglótica? Aliviando na garganta.
Vamos aliviar, tá? Se a pessoa tem pouca pressão subglótica, a garganta já está muito relaxada. Tem muito ar, a voz mais frouxa, mais leve. Então vamos trazer um pouquinho mais de pressão subglótica, vamos firmar um pouquinho mais na garganta. É tudo um equilíbrio. Tudo um equilíbrio. Vamos lá, vou responder mais um pouquinho aqui. A pergunta que eu recebo bastante aqui também, ó, sobre timidez. Gente, vocês imaginam, não sei se vocês imaginam isso me vendo, fazendo live nos vídeos e tal, mas vocês imaginam que eu era, ainda sou um pouco, mas eu era muito tímido. Eu era muito tímido mesmo. Eu detestava que me filmassem cantando, detestava que alguém viesse com o celular para perto de mim, com uma câmera, eu sei lá. Eu não gostava de apresentar trabalho em escola, nunca gostei de falar em público, eu nunca gostei de nada que eu ficasse em exposição, nunca. Como que eu resolvi? Como que eu resolvi depois sair disso e ir cantar em bar e coisa e tal? Não faço a menor ideia. Mas eu era muito tímido, muito na minha, muito reservado. Se me deixasse, eu ficava dentro do meu quarto o dia inteiro. Chegava a visita em casa, eu não queria sair. Vamos visitar parente, eu não quero. Pessoa que eu não conheço assim todo dia, Deus me livre, sabe? Eu não faço a menor ideia. Mas eu era assim, tá? Eu era assim. Isabela, fico insegura de postar vídeo cantando, quero fazer suas aulas. Isa, vamos lá. Tu viu que eu te respondi, né? Depois dá uma olhadinha ali que a gente agenda, tá? A gente pode começar nessa segunda já, se tu quiser. Mas enfim, sobre a questão da timidez, gente, o que eu fiz, tá? Foi muito difícil no início, muito difícil. Quando eu fui começar a cantar, eu tinha 15 para 16 anos quando eu comecei a cantar em público, tá? Foi difícil pra caramba. Por quê? Porque nessa idade, pensa, nem hoje, tá? Nem hoje eu com os meus 25 anos sou uma pessoa, nossa, como é maduro, né? Que maturidade, não, né? Então, assim, imagina com 15 anos, cara. Imagina com 15 anos. É uma criança ainda, né? Não entende nada, é muito inseguro, tem um monte de questão pra resolver. Então, assim, foi muito difícil. É muito difícil, foi muito difícil. Mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer aquilo, tá? Eu tinha uma vontade realmente bem grande, sabe? Eu sempre queria mostrar que eu conseguia, que eu tava aprendendo, que eu tava melhorando. De alguma forma eu tinha isso, sabe? E acho que foi esse o motivo de eu não desistir. Porque eu lembro da primeira vez que eu fiz um show mesmo, que era tipo assim, fechei a noite contigo, Cássio. Tal dia é tu que vai tocar aqui, tu que vai cantar. Foi a primeira vez que eu fechei, sabe? E eu lembro direitinho que eu tava sentado no sofá da casa de um amigo meu, porque ficava bem pertinho do lugar que eu ia tocar, que eu ia cantar pela primeira vez. Então eu já tinha arrumado o som lá, e depois eu fui pra casa do meu amigo esperar pra dar o horário de eu começar. Eu acho que eu ia começar 10 horas da noite, então eu fiquei no meu amigo até umas 9h30, por exemplo, tá? E ele tava jogando videogame deitado na cama, e eu sentado no sofá do lado olhando, e só olhando pro relógio assim, né? Caramba, mano, falta 1 hora. Eu ficava, meu Deus, tá chegando, sabe? Tá chegando. E aquilo começava a me dar uma ansiedade, uma coisa. E primeiro, né, que eu tava começando, então assim, meus instrumentos eram muito ruins, as caixas de som, eu nem tinha mesa de som, meu microfone era microfone de karaokê, cara, era horrível. E eu, primeira vez, nervoso pra caramba, era um bar que lotava final de semana, e eu acho que eu ia tocar numa quinta-feira lá, então não era o dia mais cheio, mas mesmo assim ia estar cheio, digamos assim, não ia estar fervendo gente, mas ia estar cheio. Quanto mais perto chegava do horário, mais eu ficava só pensando. Eu literalmente só pensava nisso. Por que eu fui marcar esse troço? Pra que eu fui marcar isso, sabe? Eu ficava pensando, eu podia estar deitado aqui, podia estar bem de boa, comendo uma pipoca, indo jogar, eu podia estar fazendo o que eu quisesse, que amanhã eu não tenho aula, entende? E eu resolvi marcar de fazer um show. Agora eu vou ter que daqui a pouquinho lá cantar durante 2, 3 horas. E, sabe, cara, eu tava muito nervoso, eu consigo lembrar direitinho. O que acontece? Quando chegou na hora, eu fui lá, né, pensando o tempo inteiro em desmarcar. Eu tava o tempo inteiro pensando, será que dá pra desmarcar? Mas beleza, eu fui. Quando cheguei lá, tava com bastante gente, tava basicamente lotado as mesas, assim, talvez tivesse 2, 3 que não, mas tava bem cheio, bastante pessoas. E tinha pessoa conhecida minha lá, entende? Meninas da escola, ex-colegas meus, ou pessoas que conheciam meus pais e me conheciam também. E eu fiquei tipo, cara, muito nervoso, muito nervoso. Foi horrível. Quando eu saí de lá,
eu pensei pra mim, não vou mais fazer isso nunca mais. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, não vou fazer isso mais, porque foi muito trabalhoso, entende? A questão emocional, a questão psicológica foi muito pesado. Foi muito pesado. Quem aqui é tímido, que nem eu era, sabe? É difícil, cara. É difícil se expor. Tem pessoas que naturalmente elas já sabem conversar em público, elas já são de boa, e se elas passam alguma vergonha, elas não estão nem aí. Mas pra quem era que nem eu, é muito difícil. E eu pensei, não vou fazer isso mais, sabe? Não vou fazer mesmo. Só que aí é que tá, eu ficava em casa depois desse dia. O que vocês acham que eu fiz no dia seguinte? Eu segui treinando, tocando violão pra tentar tocar melhor, pra tentar tocar uma música que eu não consigo tocar ainda. No outro dia também, no outro dia também, no outro dia também. Então assim, eu fiquei percebendo que tipo, cara, eu tô louco de medo de fazer isso. E mesmo eu dizendo pra mim mesmo que eu não vou mais fazer isso, eu ainda vou pra casa e o meu hobby é fazer isso. Então, assim, parece que não tem como, sabe? Parece que eu quero fazer isso e eu vou ter que lutar contra esse meu problema aí de não conseguir ficar na frente das pessoas, sabe? Então, não teve jeito, cara. Eu percebi que era, tipo, mais forte que eu. Eu queria muito fazer aquilo e eu ia ter que dar um jeito de trabalhar esse lado, sabe? Então, eu marquei mais shows. Não teve jeito, eu marquei mais. E, gente, toda vez que eu ia, eu ficava pensando que eu queria ter desmarcado. E isso ficou assim por um bom tempo, porque eu ficava vendo os meus amigos marcando de vamos jogar hoje de noite. Eu sempre joguei muito videogame, né? Então os meus amigos sempre marcavam, vamos jogar hoje de noite, vamos fazer uma janta aqui, vamos se reunir, vamos, ou então na minha família, vamos, hoje vai ter janta lá na casa de não sei quem, hoje vai ter aniversário, não sei o quê. E eu não conseguia ir na maioria das coisas. Por quê? Porque normalmente a gente marca essas coisas no final de semana, e final de semana eu tava tocando. Então, além de eu estar lidando com toda essa carga de, putz, eu tenho que me acostumar a fazer isso, eu ainda estava perdendo muita coisa, sabe? Eu estava perdendo momentos com os amigos, momentos com a família, porque os momentos de lazer eram os momentos que eu estava lá trabalhando, entende? Isso ficou por muito tempo me incomodando, muito tempo, mesmo. Eu posso dizer tranquilamente que pelo menos por 1 ano e meio, assim, isso me incomodava, sabe? Eu senti que eu estava perdendo de estar junto com as pessoas, de estar me divertindo, de estar, sabe, relaxando, e sendo que eu tava lá passando um trabalhão, passando um sufoco, suando inteiro, porque eu tinha que cantar e eu tinha medo de fazer isso na frente dos outros. Foi difícil, cara, foi difícil. Só que cada vez ficava mais fácil. Então chega num ponto que hoje eu gosto, sabe? Mas eu vou ser sincero que eu acho que teve um fator muito importante para eu ter começado a gostar cada vez mais, que é receber o feedback das pessoas. Então assim, a gente é muito inseguro até o momento que tu começa a ver que tem muita gente gostando do que tu faz. Sabe? Eu era muito inseguro. Mas quando veio alguém dizia, cara, tu cantou muito bem, caramba, adorei tua música. Isso já te dá uma coisinha, sabe? Depois passava mais um mês, outra pessoa vinha e falava, poxa, tu tá cada vez melhor, olha, eu te vi cantando um tempo atrás e agora eu te vi cantando aqui, nossa, eu me surpreendi como tu tá cantando bem, sabe? E eu ficava, caramba, que legal, sabe? Daqui a pouco começou isso a acontecer cada vez mais, até que chegou um ponto do pessoal dos restaurantes, lá nos bares que eu tocava, nos pubs, falar tipo assim, cara, isso, gente, lento, tá? Não foi de uma semana pra outra, é lento. 1 ano depois que eu comecei a tocar. As pessoas, tipo, cara, depois que tu começou a tocar aqui, eu não quero chamar mais pessoas pra tocar, sabe? Dá vontade de chamar só tu. Tipo, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho que chamar a pessoa que toca sertanejo, a pessoa que toca não sei o quê. Mas, por mim, eu chamava só tu. Porque, assim, não tem graça mais ouvir outras pessoas, sabe? Conforme isso foi acontecendo, eu comecei, obviamente, a ficar confiante, sabe? Eu fiquei tipo, cara, eu já entendi que eu tô chegando num ponto que a maioria das pessoas vai gostar, sabe? A maioria das pessoas vai gostar. E hoje isso acontece muito. Mas é por esse motivo. As pessoas começaram a me dar feedbacks positivos. Cada vez mais, cada vez mais. E isso vai, claro, te deixando mais confiante, sabe? E lógico, gente, saber o que tu tá fazendo, né? Saber o que tu tá fazendo. Não tem como tu ser confiante em algo que tu não domina. Não tô falando que tu tem que ser o bonzão, a boa zona cantando. Não é isso. Mas é que tu tem que pelo menos saber o que tu tá fazendo, sabe? Então, por exemplo, aqui a Gi, ela tá na minha turma de mentoria, entrou agora. A Gi, ela cada vez mais vai ter propriedade pra falar sobre. Quando ela errar alguma coisa técnica vocal, quando ela desafinar, quando, sei lá, qualquer coisa acontecer, eu tenho certeza que ela vai saber exatamente o que aconteceu. Tipo, putz, eu ratei aqui porque eu fiz tal coisa e não era pra ter feito. Putz, na hora não consegui. Tudo bem, ela sabe. Ela tem confiança mesmo no erro, porque ela sabe o que levou ela a errar, sabe? E isso é uma coisa que faz muita diferença. Então,
Eu era muito inseguro no início por todas as minhas questões, também pelo conhecimento. Quando eu ia conversar com outros músicos, eu tinha medo de eles perguntarem alguma coisa que eu não sabia. Então, assim, até coisas bobas, como, por exemplo, que cabo é esse que eu tô usando aqui, sabe? Qual é a entrada desse cabo? Tá, mas tu já conectou esse cabo lá em não sei aonde, sabe? Tá, e essa música, o teu inglês, ele tá um inglês bacana, sabe? Cara, eu tinha muita preocupação com tudo isso, Cara, e se alguém aqui é fluente em inglês e tá ouvindo que eu tô cantando uma letra e outra errada, tá vendo que o meu sotaque não tá bom, tá vendo que a minha dicção não tá boa, e se alguém aqui tá vendo que eu errei esse acorde, quanto mais eu ficava muito noiado, eu era muito inseguro nisso, porque eu não tinha conhecimento. Então depois que eu comecei a estudar de verdade, que foi só depois que eu tava tocando uns 3 anos já, que eu comecei a estudar mesmo. Eu sempre estudei, mas eu estudava meio sozinho. Depois eu comecei a pagar pra estudar e ter aulas, entrei pra faculdade, coisa e tal. Aí eu comecei a ficar muito, muito, muito confiante, porque eu já tava tendo uma experiência de palco, as pessoas já gostavam do que eu fazia, e aí eu estudando, alinhando, somando, né, trazendo esse conhecimento pra somar, aí, nossa, eu comecei a entrar num estado de paz mental, vocês não fazem ideia. Então hoje, quando eu subo no palco, eu não fico nervoso, eu não fico tímido, eu não fico com medo, será que vão gostar? Porque hoje na minha cabeça já criou essa coisa de eu sei que a maioria vai gostar, eu sei o que eu tô fazendo e eu tô de boa, eu tenho muita experiência, tudo certo, sabe? Mas antes, durante um bom tempo não foi assim. Então a minha dica é essa, Gi. Não é uma dica pra timidez, mas a minha dica se coloca em situações desconfortáveis, primeiro ponto. Se esforça nos teus estudos para que cada vez mais tu saiba o que tu tá fazendo, tu tenha mais propriedade sobre isso, e ao mesmo tempo, quanto mais tu faz isso, mais as pessoas vão te dando feedback, vão te dando, de certa forma, comprovações, são provas sociais de que tu tá fazendo uma coisa bacana, uma coisa legal, entende? Quanto mais provas dessas pessoas tu for tendo, mais confiante tu fica. Tua timidez ela vai ficando pequenininha, tua timidez ela vai sumindo, entende? Então, todos os elogios, tudo que tu estudou, todo o conhecimento que tu tem, eles abafam a tua timidez. Tu não precisa se preocupar em não ser tímida. Tu pode ser tímida, eu sou tímido ainda. Só que, ao longo do tempo, tudo de bom que tu vai construindo abafa essa questão, sabe? Então tu pode ser tímida pra um monte de coisa, mas quando tu subir no palco, tu vai ser agir, entendeu? É tipo isso. Legal. Se identificaram, gente? É osso, né? É complicado essas questões. Envolve, né? É importante falar sobre isso porque não é só sobre técnica vocal que um cantor vive. Também tem toda a performance no palco, né? E a gente sabe que uma pessoa que é muito tímida, muito travada, ela não vai ter uma boa performance, infelizmente, porque ela não vai nem conseguir soltar muito a voz dela, né? Então a gente precisa de um certo nível de confiança ali. Cássio, no meu nível, a Rafa mandou, você acha que já dá pra cantar em público ou até mesmo postar algum vídeo? Rafa, dá sim, lógico, só que tu tem que se explorar mais, que nem eu te falei. Mas com certeza, Rafa. Rafa, tu tá cantando melhor eu já falei isso pra vários alunos meus, vocês não acreditam. Tem vários alunos meus que hoje cantam melhor do que eu cantava quando eu comecei a cantar em bar. Tem vários que ficam... Cássio, será que eu não tô louco de querer cantar, de fazer show, de postar vídeo, porque eu acho que eu sou muito ruim? Alguém falou que eu sou ruim, tu acha o quê? Eu fico, cara, a vontade que me dá é de me teletransportar no tempo lá e pedir pra me filmarem. Tipo assim, ó, me filma pra caramba aqui enquanto eu tô cantando, porque eu cantava muito menos do que muitos de vocês. E eu comecei a fazer show, entendeu? Eu comecei a fazer show, porque a vontade era muito grande. Não tem jeito. A Carol fica muito nervosa nas aulas. Demais, muito. Porque, gente, quando a gente fica nervoso em cima de palco, a gente não ouve, a gente não consegue nem ouvir. Então, assim, se alguém falar, vou trocar o tom, tu nem tá ouvindo, tu não sabe nem cantar no tom. Eu lembro até hoje. Uma vez que eu fui cantar o Happy Day no final do ano, num salão que era o maior salão da cidade lá. Era um salão que... nem sei, acho que era coisa de 1.500 pessoas, eu não sei, era muita gente. E primeira vez eu em cima de um palco, e aí o pessoal falou, vamos mudar o tom da música. Vamos mudar o tom da música aqui. A música acho que era em... O que era a música? Era em Sol? Deixa eu ver. Oh, happy day.
falou, vamos fazer em Fá? Oh, happy day, oh, happy day. Depois vai pra um. Oh, happy day. Era em Fá, eles queriam baixar um tom. Gente, eu não conseguia nem ouvir a tonalidade, vocês têm ideia? A tecladista tava tocando lá, falando, vamos mudar o tom pra cá, e eu tava tão nervoso que eu não conseguia nem ouvir o tom. Eu ficava, não, e eu cantava em sol, e ela tocando em Fá, não, é aqui, ó, happy day, e eu não, juro pra vocês, eu não conseguia entrar no tom, porque eu tava tão focado que eu tinha treinado em sol, que eu não conseguia trocar o tom de jeito nenhum, entende? É o ponto de nervosismo que a gente fica, de inexperiência, de não estar nada relaxado, não estar nada confortável com a situação. Eu não conseguia nem ouvir o que ela estava falando. Ai, cara, que coisa engraçada, meu Deus do céu. Sério. Surreal isso. Ó, o Victor mandou uma pergunta legal aqui e depois eu vou falar, depois dessa daqui eu vou falar sobre potência. Essa aqui acho que já vai entrar também na parte de potência um pouco, mas enfim. Pergunta do menino. Ah, a Duda entrou. E aí, Duda, quanto tempo? O Victor mandou assim, ó. Como é que eu posso fazer para ir pro agudo sem ser falsete, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, Victor, se tu quiser trabalhar a tua voz mista, a gente vai entender o que tá rolando aí. Mas de maneira geral, a gente precisa fortalecer esse teu registro médio, esse teu registro mix. Então, por exemplo, gente, quando eu falo em voz de peito, tô falando aqui. Uma voz pesada. Uma voz pesada. Registro médio. Percebe que perde um pouquinho do peso? La 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 la. E quando eu falo de um terceiro registro, vamos colocar dessa forma, que seria um de cabeça, vamos fazer aqui, ó. Fica menor ainda, né? Lá. Ah, eu vim no Lá. Mas enfim. Lá pesado. Lá. Lá. 3 registros. Percebe que em cada um deles a minha voz tem uma estética diferente, né? Uma tem a outra tem mais equilibrado, não tem esse peso todo. E a outra bem menorzinha, bem pequena, né? Uma voz que não tem corpo, não tem peso, é uma voz bem leve. O que acontece? Normalmente, as pessoas que não conseguem explorar muito bem o registro médio, o registro mix dessa voz aí, que é a voz mista, pode ser porque tu esteja gritando. Quando tu grita, é sinal de que tu não está conseguindo fazer a primeira troca, a tua primeira passagem da forma correta. Então tu percebe que esses registros, conforme eu vou me encaminhando para os agudos, eu começo a perder a estética do registro anterior. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma bem prática também, eu vou pensar aqui agora. Pensa que cada um dos registros, eles estão separados, tá? E cada um deles tem uma estética sonora. Então percebe que quanto mais agudo eu vou indo, eu vou perdendo a estética de peso da voz grave. Não tá mais pesado. Parece que eu vou tirando voz. Não é que, tipo assim, é estranho, porque eu não perco volume. O volume tá aqui. Só que parece que eu perco voz. É um negócio meio bugado, né? Às vezes, inclusive, vocês têm muita dificuldade pra entender. Como assim? Que negócio é esse? Tá perdendo voz, tá? Mas o volume tá igual? Mas é verdade. O volume tá igual, mas parece que eu perco alguma coisa, né? Vamos fazer de novo? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou me encaminhar para essa voz mista, porém, eu vou manter a estética do grave. Eu vou manter a estética de peito. Olha o que acontece quando eu faço isso. Eu vou tentar manter essa estética. Sabe essa voz que eu falei que eu perdi, parece? Eu vou tentar manter ela.
Beleza. Eu não me machuquei fazendo isso. Só que o timbre também não fica muito agradável. Não dá a impressão de que eu tô gritando? Dá, né? Dá a impressão de que eu tô gritando. Dá a impressão de que tá gritado, tá espremido o som. Para que... Deixa eu voltar aqui. Primeira coisa, para que os teus agudos aconteçam, tu precisa primeiro aprender a fazer essa troca na primeira passagem. Onde tu sai de um... Não fiz a troca. Para um... Fiz a troca. Tem uma diferença, percebe? Ouve agora. Ó, tô começando a querer trocar aqui, ó. Não veio gritado. Eu fiz uma troca. Depois daqui tem outra troca. Ouve só. E aqui eu sigo no meu registro de cabeça. E vou embora, tá? Então, nós tivemos duas zonas de passagem na minha voz. Uma zona de passagem foi mais ou menos no meu Si4, no meu Dó, perdão, no meu Si3, no meu Dó4, tá? Poderíamos dizer mais ou menos ali. E a segunda troca, que foi para voz de cabeça daí, ela aconteceu mais ou menos no Sol4, no Lá4, tá? Então, mais ou menos por aqui. Só que eu poderia, aqui é que tá o ponto que entra a questão do Victor, tá? Eu poderia ir mais agudo do que eu realmente fui com a minha voz mista. Porque essa voz mista aqui, ó... Troquei. Pro falsete. Mas eu poderia continuar indo com a voz mista. Poderia continuar indo ainda mais com a voz mista. Percebe que não teve aquele... Não teve a troca. Então é essa troca que o Victor tá falando. Como é que eu faço para ir para os agudos mantendo essa voz mista, né? Sem ir para o falsete, sem ir para a voz de cabeça. Então aqui a gente está falando de uma voz que precisa de um condicionamento. Porque voz é músculo, né? É corpo. Então precisa de um desenvolvimento muscular aqui, tá, Victor? Por quê? Porque quanto mais agudo tu vai, mais tensionada a tua voz fica. E se tu quer manter uma voz mista, tensionadíssima nos agudos, tu precisa ter condicionamento. Porque qualquer nível de condicionamento que tu não tenha, aparece aqui. Até tu virar um falsete. Tu não consegue manter isso aqui. Tu não consegue manter. Encontrei o meu lugar. Tu não consegue manter se tu não tiver condicionamento, tá? Porque a tua prega vocal tá alongando e tu tá tentando manter, digamos assim, uma estética mais encorpada nessa região muito aguda, que o mais fácil seria só trocar pra voz de cabeça mesmo. Então tu tá querendo manter mais corpo, tua voz tem mais borda, tá? Ela tá mais parrudinha. Pra tu manter isso tem que ter um nível de condicionamento grande, bacana, tá? Mas o que tu precisa fazer? Aumentar a pressão subglótica, tá? Primeiro ponto. Aumentar a resistência glótica, recrutar mais o teu músculo vocal, firmar mais a tua prega vocal e conseguir manter ela sendo alongada, com bom encaixe superior, tá? E aí sim entra a questão do condicionamento, porque tu tem que ter condicionamento tanto para manter essas musculaturas aí firmes enquanto elas estão tensionadas, tá? E ao mesmo tempo também porque tu tem que manter o encaixe superior. Se tu deixa cair essa voz, tu grita e se aperta inteiro, tá? Então, basicamente, tu precisa de treino. Victor, basicamente tu precisa de treino para isso, tá? Treinos que gradativamente eles vão ficando mais difíceis. Gradativamente tu vai flexibilizando ao mesmo tempo que firmando. Flexibilizando e recrutando, tá? Um treino legal que a gente faz não é no TAV, é no intensivo que a gente faz esse, é o N, e aí a gente estica ele. N. Tu estica. tô esticando em voz mista, eu não tô trocando, tipo... Não.
voz mista, tá? Só que esse treino sozinho ele não vai ser tão eficiente quanto um plano de treino, tá? Então esse treino tem que estar somado com outros treinos, porque ele sozinho não vai condicionar a tua voz, tá? Mas basicamente precisa disso, Victor. Eu te sugiro para que tu aprenda a afirmar ela. Esse treino vai ajudar um pouco, tu vai notar uma diferença. Mas eu sugiro que tu considere entrar num treinamento, tá? Todo mundo deveria considerar isso, na verdade. Mas no teu caso, principalmente, tá? Porque é uma questão muito muscular, entende? É uma questão muito muscular. Não tem uma dica que eu vou te falar aqui agora que vai te ajudar nisso. Aqui é uma questão muscular. Teu músculo precisa ser treinado. E para isso, tu precisa de uma série de exercícios, entende? Então não é uma questão que uma dica vai ajudar exatamente. Um treino muscular vai. Ó, beleza, vamos lá. Vamos pra parte da questão da potência de fato. A gente já conversou um tanto aqui, mas agora vamos para essa próxima pergunta que tem tudo a ver também. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Cássio, sempre que eu vou cantar, as pessoas pedem para eu cantar pra fora. O que eu faço? Vou te falar o que tu não faz primeiro, tá? Primeira coisa que tu não vai fazer, que nenhum de vocês deve fazer quando alguém falar assim, ó, canta mais pra fora, não abre a boca. A nossa tendência é querer abrir a boca. Não faz isso, tá? Não faz isso. Vamos entender o que significa cantar pra fora. Talvez pra ti tenha um significado diferente, tá? Pra mim, Cássio, tem tudo a ver com potência, tá? Ter mais voz, projetar mais a voz. Pra mim tem tudo a ver com potência. Mas se tu me dissesse que pra ti tem a ver com cantar com a voz mais aberta, com a voz mais clara, com a voz mais metálica, eu entenderia também. Eu acho que faz sentido também, tá? Mas pra mim, as pessoas quando te falam isso, elas não estão falando, talvez, dessa questão metálica da tua voz, mas sim de ter pouco volume, tá? Então, primeiro, o que a gente pode fazer para aumentar o volume? Primeira coisa que a gente busca com a respiração no canto, primeira, é aumentar a pressão subglótica. Então, assim, por que a respiração da minha fala, por que a respiração do dia a dia não serve para cantar? Porque ela não te traz, a respiração do dia a dia, essa respiração curta, ela não te traz pressão subglótica suficiente, tá? Suficiente para cantar. Então, quando a gente vai cantar, nós temos uma exigência diferente da nossa musculatura. A gente precisa de mais pressão de voz, a gente precisa de um aumento de energia, a gente precisa recrutar mais coisa. E a primeira coisa é aumentar a pressão subglótica, tá? Os encaixes são diferentes. Para tu alcançar agudos, para tu fazer tudo que uma música vai te exigir, tu precisa aumentar a pressão subglótica, tá? E com o aumento de pressão subglótica também tem um aumento de frequência de fonação. O que significa? Significa que quanto mais pressão subglótica tu tem, claro que não pode ser exagerado, senão vai ficar feio, mas só para tu entender, quanto mais pressão subglótica tu tem, mais volume a tua voz provavelmente vai ter também, tá? Basicamente isso. Ela só não vai ter muito volume se tu travar demais, né? Tu tem muita tensão e trava tudo, aí talvez não. Mas de maneira geral, quanto mais pressão subglótica, mais volume tu tem. Então, é tipo aquela pessoa que vai cantar... A pessoa vai cantar aqui, ó. Tô cantando pra dentro. Ouve só. Cantando pra dentro. What would I do without your smart mouth? Driving me and you kicking me out. I got my head spitting, but no kidding, I can't pin you down. Aí chega no refrão. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Eu tô cantando feio? Não tá cantando feio. Tá bonito, só que tá pequeno. Tá pequeno. Então, se eu estiver cantando isso aqui numa garagem, por exemplo, no almoço de família, no jantar de família, no meio dos meus amigos, em qualquer lugar, não vai ser aquela voz que, tipo, preenche o ambiente, sabe? Não vai ser aquela voz que as pessoas ficam impactadas com ela. Não. Tá? Tipo, em algumas situações sim, mas em muitas também não, tá? Então, nesse caso, a pessoa fala, canta mais pra fora. O que ela tá falando? Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning.
quer ouvir melhor tua voz. Tua voz tá um pouco baixa. O que eu fiz aqui agora para trazer mais voz? Aumentei a pressão subglótica, resisti mais na prega vocal. Quando eu faço essas duas coisas, a minha voz, ela vem mais sonora. É a diferença de fazer um ou fazer é a diferença. Aumento de pressão subglótica e aumento de resistência glótica. Minha prega vocal fecha mais. Isso faz com que ela vibre mais também. Entende? Então, quais exercícios são legais para alguém que não consegue trazer muita pressão de voz? Para quem não consegue colocar a voz para fora. Ai, me enganchei. Quais são os exercícios bons para quem não consegue colocar a voz para fora? Para aí. Beleza. Primeiro, exercício respiratório bacana para ti seria fazer exercícios com mais injeção de ar, uma injeção de ar um pouco mais brusca, como um S em bombinha. S em bombinha. Tu vai sentir toda vez que tu faz o S, teus músculos intercostais e diafragmáticos contraindo, trabalhando. Intercostais, tá? Tu vai sentir a parede abdominal também movimentando, mas melhor dizendo, os teus músculos intercostais, tá? Por que isso? Porque a primeira coisa é a injeção de ar. Tu tem que aumentar a tua injeção de ar para que tu cante com mais volume. E a segunda coisa é aumentar a tua resistência glótica. Como que eu aumento a minha resistência glótica? Tu pode começar fazendo um fry. Transforma esse A num I. Tá? E tu pode também pensar depois em pegar esse som de N. Tu vai sentir aqui. Segura nele. Traz mais voz um pouquinho. Não faz assim, ó. Traz mais voz. Soma a injeção do S com o N. Mantém tudo isso quando for cantar. What would I do without? Pensa no N que tu tá empurrando, que tu sente os teus músculos intercostais meio que travadinhos. What would I do without your smart mouth? Tenta manter tudo o que acontece. Tenta não perder isso. Essa sensação do exercício, tenta não perder quando tu for cantar. Sabe? Porque tu vai sentir algumas coisas quando estiver fazendo exercício. Tu vai sentir a tua musculatura meio que empurrando esse ar pra fora. Tu vai sentir a tua garganta resistindo. E agora tu mantém. What would I do without your smart mouth? Inspira. Tosse, a tossezinha, lembra? Drown me and you kicking me out. Não cai. Out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. Tenta manter um volume sonoro bacana. Como que tu mantém isso? Mais uma vez, me tornando repetitivo aqui. Mantendo essa ideia do S, que tu sente que a tua musculatura recruta, tu sente que a tua musculatura faz isso aqui, nos lados intercostais, e também mantendo a resistência que tu cria na garganta, fazendo fry, fazendo um N. Cause I give you all. Tu vai mantendo. Vai calibrando, tá? Então, para que tu tenha uma voz mais para fora, projete mais tua voz, tu aumenta a injeção de ar e aumenta a resistência glótica, tá? É isso. Tem mais coisas? Claro, porque assim, vocês vão perceber que quando vocês forem tentando fazer isso, outras coisas vão aparecendo no caminho. Talvez tu comece a subir muito laringe,
talvez tu perca o encaixe, não sei, muita coisa pode acontecer. Talvez tu crie uma tensão em outro lugar, sei lá, tá? Ou simplesmente tu não tá fazendo direito o exercício e não sabe como colocar na prática, tá? Muita coisa pode acontecer. E a partir daí a gente vai ter algumas outras soluções para cada um dos casos, tá? Mas isso é o que tu tem que começar a pensar se tu quer colocar a tua voz mais para fora. Beleza? Beleza. I am Silva perguntou se é normal. Vocês estão escrevendo meu nome com um S só. Que loucura é essa aí, gente? Vocês estão achando que eu sou daquela empresa, a Casio, a empresa de piano e coisa e tal? Eu não sou. É normal quando eu vou tentar alcançar uma nota mais aguda, minha voz ficar com rouquidão? Não é normal. Tua voz só pode apresentar alguma rouquidão, que não é rouquidão, é uma distorção vocal, se for intencional. Se tu estiver querendo fazer um drive, por exemplo, e tu aparenta alguma distorção vocal, aí pode ser, tá? Mas fora isso não tem por que aparecer uma rouquidão na tua voz do nada. E muitas vezes perceba se essa rouquidão na verdade não é um fry. Se for um fry, é sinal de que tu tá mandando pouco ar. Manda mais ar que esse fry para, tá? Agora, se é rouquidão mesmo, no sentido de que apertou alguma coisa e tu sentiu que deu uma ruim aí, calma, recalcula aí, vê o que tá acontecendo, tá? Não é normal, não. Olha só que bacana, ó. Olha só essa pergunta aqui, gente. Inclusive, eu falei sobre isso hoje, né? De manhã nos stories. E agora Será que é Rachel? Não sei, vai que o Rachel é bonito, né? Bem aqueles nomes de série, né? Não sei se é Rachel, se é Raquel, não sei, mas enfim. Ela tá aqui, ó, pode me corrigir se eu falei errado, mas enfim, ela mandou o seguinte, ó, como lidar com críticas vindas de casa, família, alguns, né? Comparando, rindo e dizendo que é perda de tempo. Vocês sabem que tem um aluno meu agora que ele começou a fazer aula comigo tem um mês, tá? Tem um mês. E pode chamar assim, mas é Raquel ou é Rachel? Ele passou por uma situação parecida agora esses dias e ele faz aula individual, tá? Ele não participa de nenhum treinamento ou de uma turma de mentoria, ele faz aula individual comigo. E ele me chamou agora nessa última aula, a gente, no caso, conversou durante a aula sobre isso, porque ele tá fazendo aula comigo faz um tempo e o plano dele é, até o final do ano, ir trabalhar em cruzeiro fazendo shows. Para quem não sabe, é uma opção muito boa, inclusive, tá? Pra ti que é novo e tal, ou mesmo que tu não seja novo, né? Mas que tu não tenha muito o que te prende onde tu está, entende? Talvez tu não tenha filho, não tenha marido, não tenha mulher, enfim, né? Se tu quiser, é uma opção bacana cantar em cruzeiro, porque paga bem, tá? Paga bem mesmo. E, cara, experiência, né? Tu vai provavelmente aprender a falar outro idioma lá. Se tu fala um pouquinho de inglês, um pouquinho de espanhol, tu vai ficar meses dentro de um navio, sendo pago em dólar, tipo coisa de $1.200 por semana. É uma grana bem boa que eles pagam pros músicos e tal. Então, assim, é uma experiência bem boa pra ti que pode, tá? E aí tu faz show quase que todo dia, tá? Dentro do navio lá. Porque tem vários pubs, vários bares e tu vai ficar fazendo show. Tu vai ficar contratado lá pra fazer show. Inclusive, olha que massa. Me convidaram pra fazer isso faz alguns meses, sabia? Me convidaram pra fazer isso alguns meses atrás. O pessoal que cuida dos músicos, né? Da contratação dos músicos ali. Me convidaram se eu não tinha interesse. No fim eu acabei dizendo que não. Mas deixei aberto, né? Vai que um dia eu queira. Mas enfim, é uma ideia bem bacana, tá? E esse meu aluno está se preparando para isso. Então ele está fazendo um treinamento comigo visando isso. A gente está trabalhando todo o repertório dele. Todas as aulas a gente trabalha uma música que ele escolhe, que está dentro do repertório que ele está montando pro cruzeiro. E até o final do ano ele vai embarcar lá nessa, tá? Vai mandar o repertório dele e tudo mais para ver se rola e ele é aprovado e tudo. E o que acontece? Ele tá treinando, beleza? E aí alguém falou pra ele agora essa semana que ele tava perdendo tempo fazendo isso. Tipo assim, cara, por que tu tá fazendo isso? Tá perdendo tempo, né? Tu não tá cantando bem, enfim, as pessoas
falam as piores coisas possíveis, né? E aí na aula eu questionei ele sobre, eu não sabia disso, eu questionei ele sobre um exercício que eu falei, cara, esse exercício já era pra estar fazendo melhor, eu falei pra ele. Tá estranho, tu não tá conseguindo fazer tão bem porque a gente tá fazendo ele faz um mês. E assim, tu já era pra estar fazendo ele de uma forma mais fácil, tá? Não tem alguma coisa que a gente vai ter que pensar o que aconteceu, entende? E eu sempre falo isso pra todos os meus alunos. Quando a gente fica algum tempo fazendo alguma coisa e não tá dando resultado, não é normal. Não tá, alguma coisa não tá certa, tá? Porque o correto é tu ter resultado rápido. Se tu não tem resultado rápido, tem alguma coisa. Talvez seja uma coisa tua, particular tua. Talvez seja algum exercício que não tá adequado. Enfim, isso varia, né? Mas enfim, eu falei isso pra ele na aula e ele, tipo, bateu diferente nele, entendeu? Porque ele tinha ouvido um comentário ruim antes de vir pra aula. Então quando eu falei aquilo pra ele, ele, tipo, meio que deu uma desabada, sabe? Deixa eu tomar um golinho d'água. Ele deu uma desabada. E aí ele ficou, tipo assim, me pediu opinião. Falou, cara, seja sincero, tu acha que eu tô conseguindo melhorar? Tu acha que eu tenho real chance de cantar no Cruzeiro, de ter um trabalho em música e tal? Ou tu acha que eu tô, tipo, viajando, perdendo tempo? E aí ele me contou que rolou essa função, né? E, cara, no início, a gente não é bom em nada, tá? A gente não é bom em nada. Eu não era nada bom em gravar vídeo pro YouTube. Eu não era nada bom em conversar num vídeo. Eu não sabia me comportar com uma câmera virada pra mim. Eu não sabia fazer live, sabe? Eu não sabia planejar uma live. Eu não sabia escrever um treinamento, sabe? Passo a passo e organizar tudo. Eu não sabia fazer nada disso que eu faço hoje, né? E eu tive que começar a fazer. As primeiras vezes que eu fiz foi ruim e eu fui melhorando devagarinho. E isso sempre vai ser assim em tudo. Tudo. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente quiser aprender, tudo que a gente quiser desenvolver de novo na nossa vida, a gente não começa sendo bom naquilo, tá? Primeiro ponto. O início é sempre a pior parte, porque tu não tem resultado, porque tu não é bom naquilo, né? Então, tipo, se tu quiser fazer um show, teu primeiro show vai ser ruim. Meu primeiro show foi horrível. Teu primeiro show provavelmente vai ser ruim também, tá? E as pessoas talvez vão te julgar por isso, sabe? Talvez tu se julgue mais ainda do que as outras pessoas, saca? Então, assim, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que ter nisso é ser um pouco pé no chão, com nós mesmos, tá? Depois eu vou falar sobre essa questão da família, mas primeiro com nós mesmos, sabe? A gente tem que ser um pouco mais leve, porque no início vai ser ruim mesmo. No início a gente não é bom e a gente não vai ter resultado, e as pessoas, querendo ou não, gente, gostando ou não, elas respeitam muito o resultado. Elas respeitam o resultado. Elas podem até falar hoje vou falar Rachel, tá? Que aí me lembra de Friends. Eles podem até falar pra Rachel que, tipo, cara, tu tá perdendo tempo, tu isso, tu aquilo, para com isso. Mas eu tenho certeza que se ela aparece fechando shows, fazendo grana, gravando uma música, colocando Spotify, começa a criar pessoas que começam a seguir ela porque gostam de ouvir ela cantando, porque viram os vídeos que ela tá postando. Eu tenho certeza que a cabeça de todo mundo que falou isso fica, ué, muda na hora. Começam a falar, e aí, como é que tá? Como é que tá essas músicas? Como é que estão os vídeos? Tá dando bom? Tá legal? Tenho certeza. Porque infelizmente as pessoas respeitam muito o resultado. Sabe aquela frase que eu coloquei até aquela vez brincando? Pode questionar meus métodos, mas não questiona meus resultados? Porque não dá pra questionar. Então, e eu falo isso porque é uma coisa que aconteceu muito comigo, agora nesses últimos 2 anos. Muito. Ninguém, quer dizer, não dá pra dizer que ninguém, porque eu tive um certo apoio. Mas é aquele apoio tipo assim, tipo, tá, vamos ajudar, né? Pela consideração, entendeu? Mas não um apoio de vai dar certo, vai lá, que é legal, gostei. Não. Quando eu apresentei o meu projeto, digamos assim, para as pessoas, eu falei a minha ideia, cara, eu quero começar a fazer isso, quero começar a fazer aquilo no YouTube, sabe? As pessoas não levaram a sério. Ficaram tipo, legal, tá, show. Mas tu acha mesmo? Mas não sei, pô, mas é que tem muita gente que faz, né? Poxa, mas tu vê só. Sabe aquela coisa assim? Ninguém criticou. Mas também deu pra ver que todo mundo meio que desacreditou, sabe? Talvez ele vai tentar um pouco, mas não vai dar certo. Só que aí hoje
Hoje, que eu tô me encaminhando para os 100 mil inscritos no YouTube, hoje, que qualquer um que entra no meu canal vê que o canal tá com 10 milhões de visualizações, hoje que tu vê o TikTok se encaminhando para os 30 mil, hoje que aqui no Instagram tá com uns 40 mil seguidores quase, tá com 37 e pouco, as pessoas veem que tem muitas pessoas engajadas na live, muitos alunos, sabe? Quando as pessoas veem isso, o que acontece? Elas querem saber como é que tá. Então, assim, eu tô rindo porque, infelizmente, é assim. Eu prefiro não ficar tão estressado com isso e ficar pensando, tipo, nossa, como as pessoas são horríveis e não sei o quê, porque é assim, sabe? Então, eu prefiro só aceitar e tentar não me estressar tanto. Mas é difícil, cara. É difícil. Eu acho que vai bater diferente, sim, algumas vezes, quando a pessoa fala uma crítica pra ti, quando a pessoa quer tentar saber mais sobre teu trabalho ou sobre teu plano do que tu mesmo. Isso vai ser ruim, vai te machucar muitas vezes, mas eu também acredito que se tu tiver muito bem resolvida contigo, não vai te machucar tanto assim, sabe? Não vai te atrapalhar muito. Eu acho que te atrapalha muito quando tu deixa entrar na tua cabeça, de fato, o que a pessoa falou. Sabe? Mas deixa eu ler o que tu mandou aqui em cima, porque eu vi que tu mandou mais coisas, né? Deixa eu ler aqui. Eu queria só falar isso primeiro, porque eu acho interessante esse ponto. Agora deixa eu ver aqui, ó. A Rachel mandou: fico nervosa nas aulas, mas meu prof de canto é super paciente, incentiva e tudo mais. Mas é bem complicada a questão de expor e de expressar. Fico com milhões de cobranças, tensões e preocupações. Beleza? Acho que tinha mais alguma coisa aqui, não? Não, acho que era isso aqui mesmo. Era isso aqui mesmo? Não tem mais nada? Ah, não, tem aqui, ó. É complicado isso, pois chego da aula super motivada. Ah, beleza, legal. E quando eu chego em casa, cria-se esse clima com as pessoas que não te colocam pra cima. Aí trava todo o processo, mesmo que você esteja indo bem. Ontem eu até perguntei se o professor não estava mentindo pra mim, dizendo que eu tenho talento e tal, porque eu absorvo aqui em casa. Entendi. Cara, é o que eu falo. E agora uma coisa muito importante, gente, sobre isso que a Rachel tá falando. Olha que bonito falar Rachel. Mas olha que interessante isso, tá? Deixa eu falar pra vocês uma questão agora mais íntima minha, tá? Não sei qual é a realidade tua, tá, Rachel? Então, assim, eu só vou te contar mesmo o que aconteceu comigo e algumas coisas que eu percebi na minha vida, tá? E aí tu vê se faz algum sentido pra ti. Mas, quando eu... Como é que eu vou dizer assim? Quando eu morava com os meus pais, eu era muito menos respeitado do que eu sou hoje. E não só por eles, mas por toda a minha família. Então, assim, eu era um músico que eu tinha um salário bom. Eu tinha um salário bom, porque assim, pensa que com 17 anos, tá? Eu já falei isso algumas poucas vezes, mas já falei. Com 17 anos, gente, com os meus shows, eu fazia algo em torno de 3.500 a 5.000 reais por mês, tá? Dos meus 16, 17, 18, 19, eu fazia uma média de 4.000 reais no mês, tá? É um salário bom, Até hoje em dia é um salário bacana. Se tu for ver as pesquisas, a maioria das pessoas não faz mais de 3.000 por mês. Então eu com 17, fazendo shows, fazendo 4.000, às vezes 5.000, era um salário bom, tá? E só que o que acontece? Ninguém me respeitava nessa época. Inclusive, tinham pessoas próximas de mim que nem me consideravam, tipo assim, músico, sabe? Pra tu ver. Por que não me consideravam? Já posso adiantar. Porque eu não era formado em música, então eu não era um músico, sabe? Enfim, algumas pessoas da minha família foram dizer que eu era músico mesmo, tipo assim, agora sim, depois que eu entrei pra faculdade, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Obviamente não preciso nem dizer que eu sou totalmente contra isso, né? Pra mim não tem nada a ver com isso. Pra mim, se tu tem intenção de começar a cantar e tá começando a aprender a cantar porque tu quer trabalhar com isso, pra mim tu já é. Tu já é músico, uma musicista, tá? Mas enfim, nessa época eu não tinha muito respeito não, tá? Por quê? Porque eu morava com os meus pais, eu não tinha respeito nem dos meus pais, né? Talvez o meu pai tivesse um pouco mais porque ele me apoiava muito nisso, mas a minha mãe não tanto e dos meus familiares também não. Só que assim, hoje é muito diferente, tá? Eu diria que hoje o tratamento que todos eles não é o tratamento, mas eu acho que a forma que eles me veem mesmo, sabe? É diferente. E eu não falo isso como uma forma exatamente ruim de, tipo, pessoas que querem se aproveitar, alguma coisa assim. Não é isso, mas é uma coisa que eu falo aqui pra vocês que é percepção de valor, sabe? O que tu acha que pra uma pessoa
ela percebe com mais valor, tá? Vou te dar 2 exemplos aqui agora. Pensa eu, com 17, 18 anos, até minha mãe entrou aqui agora, ó. Ai, ai, ai. Mas pensa eu, de verdade, com 17, 18 anos, que tinha um salário legal, porém morava com os pais, passava a tarde jogando, né? Tinha terminado o ensino médio, ficava meio que à toa, tocava final de semana, tinha o salário dele, tava ali de boa, sem fazer nada. Final de semana ia namorar e coisa e tal. Agora corta para uma pessoa que já estudou muito mais, que hoje trabalha pra caramba, trabalha muito mais que trabalhava antes, que hoje mora sozinho, que hoje tem carro, que hoje construiu uma audiência, entende? Que hoje tem pessoas que se espelham nele e principalmente também uma outra questão que hoje está muito mais ausente, entende? Antes, quando eu morava com os meus pais, eu estava sempre presente. Hoje eu estou muito ausente. Hoje eu moro 700 quilômetros de distância, entende? Qual tu acha que vai ter uma percepção de valor maior quando essas 2 pessoas, esses 2 Cássios, por exemplo, chegam num almoço de família, entende? O Cássio que estava sempre disponível, que estava sempre em casa, que estava lá no mundinho dele, ou o Cássio agora que tem tá gerenciando todo um negócio, tá tendo um monte de alunos, tá girando pra caramba o trabalho, coisa e tal, tem pessoas que trabalham junto comigo. Qual é a percepção de valor, sabe? Entende o que eu quero dizer? Então, tudo muda. Eu acho que tem muito disso. A forma como as pessoas te olham muda com o tempo. E isso muda com o quê? Voltando lá pro ponto inicial que eu comecei falando, muda por quê? Por conta dos resultados, por conta do que tu apresenta pra pessoa. Então tem muitos pais que eles não acreditam no teu potencial até que tu mostre um resultado. Até que tu mostre, ó, tá aqui, ó, consegui, sabe? E aí a pessoa fica, opa, legal, aí muda, sabe? E eu acho que não é por mal, é uma questão muito de proteção às vezes, Eu acho que piadinha e xingamento, esse tipo de coisa é outra coisa. Mas assim, talvez essa falta de apoio é também uma forma muito de querer proteger, sabe? De não querer ver o filho quebrar a cara. Acho que tem também. Mas é inegável que quando tu mostra um resultado e tu mostra, viu que deu certo, viu que eu consegui, muda. Fica tudo mais leve, sabe? Toda a convivência muda, vira outra coisa, entende? Então é interessante para que tu analise isso. Tá? Analise isso. Mais uma vez falando, eu não tô te dando nenhum conselho aqui, nem nada do tipo. Mas são coisas que eu percebi. São coisas que eu percebi aqui comigo. Que talvez faça sentido aí. Minha mãe super me apoia. Parece até a mãe do Harry Styles no início da carreira dele. Mas o restante... Então, é isso, sabe? E uma coisa legal é tentar usar isso das pessoas falarem contra ti, falarem que tu não vai conseguir, falarem que isso é difícil demais pra ti, que não sei o que. Eu sei que é difícil, mas tenta usar isso como uma motivação. Eu, sinceramente falando, eu adoro quando alguém fala pra mim que eu não vou conseguir alguma coisa. Isso me dá uma vontade tão grande de conseguir, assim, é mais do que se eu mesmo quisesse, tipo assim, eu quero tentar tal coisa, eu vou tentar fazer aquilo ali. Se alguém fala que eu não consigo, nossa, me dá uma vontade de conseguir absurda, sabe? É tipo a pessoa falar duvido tu fazer isso. Nossa, aí que eu faço, aí que eu quero fazer mesmo, sabe? Então tenta também se pegar esses pontos negativos que essas pessoas estão te falando e transforma isso num alimento que vai fazer tu ter mais motivação ainda. É interessante. Para essas pessoas não fala nada, tá? Para essas pessoas não fala nada, não compartilha nada. Para as pessoas, identifica as pessoas na tua volta que é melhor tu não contar as coisas. Tem pessoas que é melhor tu não contar. É melhor tu falar de coisas mais superficiais, mas não contar os teus planos, sabe? Nem perde a tua energia, sabe? Tem algumas pessoas que tu pode contar, tem algumas pessoas que vão ficar muito contentes, vão, tipo, adorar, vão torcer por ti. E tem pessoas que não, tem pessoas que vão querer te desmotivar. Então, assim, entenda quem são essas pessoas, neutraliza elas, não conta pra elas os teus planos, só conversas do dia a dia, coisas superficiais ali, sabe? E da mesma forma tenta, quando tu ouvir alguma coisa assim, tenta pensar, eu vou mostrar que essa pessoa não sabe o que ela tá falando, sabe? Não como uma forma de vingança, não é isso. Tu não precisa se vingar de ninguém. Até porque, como eu falei, teu resultado, ele é incontestável. Se tu conseguiu, a pessoa, ela sozinha vai ficar, tipo, engolindo seco, entendeu? Não precisa provar nada pra ninguém, não precisa falar nada pra ninguém. Mas só tenta se nutrir um pouquinho disso.
Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão. Ó, tem uma questão legal aqui, ó. Que faculdade que você recomenda para quem gosta de cantar? Olha, depende, tá? Se tu quer cantar por cantar, se tu quer ser uma cantora popular, eu vou ser bem sincero, que eu não recomendo, tipo assim, não é que eu não recomendo, mas não é a melhor opção fazer faculdade, tá? Se tu quer cantar músicas popular, tu quer aprender a cantar para cantar na internet, para fazer show em bar, esse tipo de coisa, né? Ter de repente uma carreira como uma cantora, faculdade de canto, por exemplo, não é a melhor opção. Não é a melhor opção mesmo, tá? Agora, se tu quer aprender a cantar para cantar no meio acadêmico ou no meio lírico, no meio, como é que se fala? Clássico, aí sim, tu tem que fazer um bacharel em canto, tá? Então, assim, quero cantar teatro musical, talvez faça sentido fazer um bacharel em canto. Quero cantar no meio clássico, aí temos algumas opções, mas quero cantar no meio clássico, quero cantar lírico, enfim, faz sentido fazer um bacharel em canto. Agora, quero cantar em bar, quero colocar minhas músicas no Spotify, quero cantar no YouTube, no Instagram, no TikTok, putz, aí não faz sentido. Tu vai dedicar 4, 5 anos da tua vida estudando uma coisa pra no final da tua graduação tu começar a fazer outra. Porque o que tu aprender na faculdade, não que tu não vai aplicar quando tu for cantar, né? Porque tu tá estudando voz. Só que é outra parada. Tu poderia muito bem entrar em formações por fora, formações por fora que eu falo, que nem formações que eu aqui oferto e outros professores ofertam, tu poderia muito bem ver qual que combina mais contigo, e não digo nenhuma, algumas, tá? Eu faço algumas formações por ano. Ano passado eu fiz 4 formações, esse ano eu quero tentar fazer umas 10 formações novas. Então assim, entra em formações que façam sentido com o que tu busca. Então, putz, eu quero aprender a cantar música pop. Quem sabe tu pega um professor que tem, parece mais ligação com o pop, que talvez tenha uma voz que te agrade, que mostra resultado de alunos legais, e investe no treinamento dele. Por que eu falo isso? Porque um treinamento hoje de canto, os mais caros, vamos dizer assim, não tô nem falando de melhor, vamos falar de dinheiro mesmo. Os mais caros, eles vão ser ali R$1.500, os mais caros, tá? Que nem a minha mentoria do intensivo, ela saiu a última turma por 1.200, tá? Beleza, lá dentro tu vai ter muito focado para aprender a cantar, ok? Aí vamos dizer que tu quer também fazer um treinamento para aprender como que tu se posiciona na internet, como que tu publica os melhores vídeos, como fazer para teus vídeos ter mais visualização, né? Porque isso é importante, tu não vai aprender nada disso na faculdade. Então assim, paga um outro treinamento de alguma outra pessoa que tem conhecimento, tem resultado para te falar sobre isso, para te ensinar, vê uma pessoa que tu se identifica e entra também. Vamos dizer que tu investiu mais R$1.000 nisso. Tu já gastou ali, tipo, R$2.500, talvez um pouquinho mais, tá? Tu vai ver, nossa, mas é muito dinheiro. Será que é muito dinheiro mesmo? Se tu ficar 4, 5 anos numa faculdade que não vai te ensinar, mais uma vez, preciso ser sincero, não vai te ensinar metade do que eu ensino no meu treinamento, por exemplo, tá? De canto, não vai te ensinar metade. Quanto que tu vai gastar de aluguel morando em outra cidade, por exemplo? Quanto? Sei lá. Ah, mas eu não preciso morar de aluguel. Tá, tudo bem. Então vamos pegar dos teus 4 anos de graduação, quanto tu vai gastar de transporte indo pra faculdade, por exemplo, indo e voltando? De alimentação fora, de material, sabe? E mais importante, de tempo da tua vida. De tempo, sabe? Então, assim, fica muito mais caro. Se tu for fazer a conta que eu fiquei anos morando fora de casa, pagando... No caso, não era eu que pagava, era minha mãe, mas pensa no dinheiro. Era R$900 de aluguel por mês, né? Apesar de que era dividido, então era menos. Mas mesmo assim, no ano, eram muitos mil em aluguel, eram muitos mil em transporte, indo de uma cidade para outra, dentro da cidade. Eram muitos mil em alimentação. Acaba que tu entrar em alguns treinamentos, dos melhores que tu puder entrar, pagando R$1.000, R$1.500, ainda é barato, perto do que tu vai investir de grana para fazer a graduação, entende? Então, assim, depende do que tu quer. Depende do que tu quer. Quer cantar no clássico? Quero. Então vai pra faculdade. Quero cantar música popular. Quero cantar na internet, quero cantar em bar. Então não faz faculdade. Tu vai gastar muito mais dinheiro. Tu não precisa do diploma. E tu vai aprender menos na faculdade do que se tu ficar estudando bonitinho 1 ano em treinamentos bacanas. Tá? Sendo sincero mesmo. Tem pessoas que querem muito fazer faculdade, mas enfim. Precisa ser sincero também, tá?
Infelizmente, hoje a faculdade ela não vai te transformar em alguém assim especial. Tipo, nossa, eu sou especial porque eu tenho uma graduação. Não vai, cara. Milhares de pessoas se formam todos os anos, todos os meses, e milhares de pessoas estão sem saber o que fazer depois que se formam. Né? O mais comum, um monte de arquiteto, um monte de engenheiro, um monte de advogado, um monte de gente que não faz a menor ideia do que faz com a profissão. Né? Fica trabalhando em outras coisas, fica trabalhando no supermercado, em lojas, em Uber, ou acaba vindo pra internet fazer alguma coisa porque não tem, sabe? Não sabe o que fazer. Então, para nós músicos, se tu quer cantar, eu quero cantar em bar, tu não precisa de faculdade, tu não precisa ficar 5 anos numa faculdade, tu não precisa investir tantos mil todo mês ali, todo ano na faculdade. Tu pode pagar treinamentos por fora. O que importa é tu estudar. Importa tu estudar, mas não necessariamente fazer a faculdade. Tá? Entende? Isso é muito importante. Esses dias eu quase entrei numa outra formação, só não entrei porque eu acho que ia ficar muito caro, eu fiquei meio com medo. Mas enfim, quero entrar assim que der. Quero uma formação que o valor do treinamento era o quê? 2.000 e alguma coisa, 2.400 eu acho, era o valor. Eu quase entrei e era uma formação top demais, assim, tipo, absurda, um nível, sabe? Que vai me dar muito conhecimento prático do que eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso aprender isso e essa formação vai me dar isso. Vai ter diploma no final, tudo certinho, tudo bonitinho. Hoje em dia, cada vez mais, os treinamentos aqui na internet, eles têm essa validação e cada vez mais vai ter isso. Então, assim, seleciona esses treinamentos e entra e faz, estuda e dá a tua vida ali, que vai dar bom. Beleza? Bom, gente, eu respondi várias perguntas aqui. Eu tô dando uma olhada aqui se tem mais alguma muito interessante para fazer. Tem algumas que vocês estão perguntando sobre belting, sobre alguma técnica mais avançada, mas essas técnicas, vocês precisam ter uma base técnica antes. Então, lembrem que, putz, eu nem aprimorei minha voz ainda, eu nem treinei minha voz ainda, eu vou começar a fazer um belting. Não, tá? Começa aprimorando a tua voz direitinho, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa, antes da gente encerrar aqui, que é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. O TAV está sendo atualizado. O que é o TAV? TAV é o meu treinamento e aprimoramento vocal. O que tu tem dentro do TAV, tá? No TAV, primeiro que ele é um treinamento que absolutamente todo mundo que canta ou que quer cantar, deveria ter. Por quê? Porque o TAV é uma rotina de treinos, é uma rotina de exercício. Por que todo mundo precisa? Porque toda voz precisa se manter exercitada. Cara, pensa qualquer voz. A tua voz, a minha voz, a voz da Beyoncé, a voz de quem for, precisa de rotina de treino. Senão, não aguenta cantar. Algumas mudanças que a gente precisa fazer para cantar melhor são a nível de entender o encaixe. Entender como que eu projeto a minha voz ali. Entendi, eu posso colocar mais nasalidade, eu posso colocar mais palato. Beleza. Mas tem muitas coisas e eu diria que a maior parte do trabalho é muscular. O que significa? Tem que ter exercício que vai mexer em cada uma das musculaturas. A nível de fluxo, a nível de fonte e a nível de filtros. Tu tem que ter exercícios para mexer nisso. Senão a tua voz não apresenta mudança, não apresenta a adaptação necessária para cantar, tá? Então por isso que toda voz precisa de exercícios, precisa ter rotina de exercícios, tá? Para que tu crie tudo isso e adeque a tua voz para cantar. Então é o seguinte, o TAV agora, ele tem um módulo de avaliação vocal. Um módulo de avaliação vocal, onde tu vai entender todos os pontos da tua voz. Tu vai ter um mapa mental para tu ir selecionando. Minha voz acontece isso, acontece aquilo. E no final tu vai ter exatamente as soluções para cada um dos pontos. Então sabe essas perguntas que vocês estão mandando aqui? De Cássio, minha voz tá assim, o que eu faço? Minha voz tá desse jeito, qual é o exercício? Qual é o exercício para fazer isso aqui? Sabe isso? Todos esses problemas que vocês querem um exercício para solucionar é o que eu te passo lá dentro, tá? No final tu vai ter uma rotina de treinos bonitinha, com uma sequência certa para tu fazer os seus treinos e para que tu fique treinando sempre. São exercícios de sempre, tu sempre vai fazer, tá? Tu vai ter uma rotina ali basicamente para tua vida toda de exercício, beleza? Então confiram o Otávio, é um convite que eu faço para vocês. Caso vocês queiram dar uma olhada, o link tá ali na minha bio, beleza? E ele tá sendo atualizado, entra módulos novos essa semana e na semana seguinte, que são muito massa, fora o de avaliação vocal que já tá lá dentro, tá? Então dê uma olhadinha ali que vale a pena, beleza, gente? Bom, vou encerrando a nossa live por aqui, fizemos aí quase 2 horas de live, né? Deu 1h40 de live, e é isso, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham sentido que valeu a pena estar aqui comigo nesse tempo,
E é isso, beleza? Bom final de semana, se cuidem e se precisarem me chamem, que eu falo com vocês ali no direct, tá bom? Até mais, gente. Boa noite, beijo.